Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Peter Chá, Ronaldo Coutinho. Aqui tem os membros, onde o pessoal pode se inscrever, tem vídeos só para os membros, e aqui os vídeos normais, onde o pessoal pode dar o like e compartilhar. E temos aqui também o Instagram, né? Clima.terra, clicando aqui no grupo VIP, o pessoal vai ter as informações de como participar, cadastro, formas de pagamento, como é que se atualiza, Grupo Brasil, Grupo Sul do Brasil, enfim, todos os dados que precisa para o pessoal poder participar. Então tudo aqui, é só o pessoal entrar aqui no Instagram, clima.terra, grupo VIP. E vamos aos abraços, que é só um. Abraço para a comunidade do Moita. Quem manda é Inácio Alcântara, deve ser lá de da Paraíba. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Não. Então estamos aqui, ó. Nino 3 e 4, Nino 1 e 2 e Nino 3. Praticamente sem nenhuma alteração em relação à semana passada e nas últimas 2 semanas. Tanto aqui, ó, ele estabilizou desde aqui do dia 10 de abril, mais ou menos, deu uma subidinha e estabilizou em 0,2 arredondando. O Nino 1 e 2 também deu aquele pico, deu uma descida e agora está um pouquinho acima de 0. E o Nino 3 também caiu e continua caindo um pouquinho, está em 0,2 negativo. Aqui é a oscilação da última semana. Houve um pequeno aquecimento na costa do Peru e Equador e no restante um pouco acima, um pouco abaixo, sem muita mudança. Esquentou um pouquinho mais aqui no litoral do Nordeste, o que é bom. Talvez isso também ajude na chuvarada que está indicando aqui no Recôncavo Baiano. Aqui no sul continua irregular a temperatura, manchas de água mais fria e manchas de água um pouco mais quente. Nas projeções para maio até agosto, ou seja, o período de inverno, não houve praticamente nenhuma alteração em relação à semana passada. Inclusive, nós vamos ter o quê? Talvez aqui houve uma pequena diminuição do calor, da anomalia positiva nessa região aqui, ó. Pouca coisa, mas diminuiu um pouquinho. Continua a nossa, entre aspas, laninha aqui no Oceano Atlântico, resfriando aqui na costa do Sudeste e Nordeste, indo aqui para o Sul, e praticamente sem nenhuma alteração. Então, o que se espera nesse período? Aqui no Sul, chuva bastante regular. Vamos ter um período chuvoso agora no Rio Grande do Sul, começa ali do dia 7, 8 para frente, pode chover forte em várias áreas do Rio Grande. Por enquanto não está indicando nada assim fora do padrão. Pode ter algum transtorno aqui ou ali, mas dentro que o gaúcho está mais acostumado. Nada parecido com o que aconteceu o ano passado. Em Santa Catarina e Paraná, chuva mais abaixo do normal. O Sudeste também. De agora, de maio até o final do inverno, a chuva fica bem irregular, é o período seco. Pode ser que em junho esteja uma chuva assim um pouquinho melhor nessa região. Não dá para descartar, de repente, algum evento de chuva um pouquinho mais importante no mês de junho, que também, se chover 10, 20 milímetros, já é muito acima da média, porque é uma época que chove muito pouco. Mas sempre ajuda na pastagem, alguma coisa no café e nas lavouras que estão em andamento e nas hortas comerciais. No centro-oeste, está no período seco normal. Começa agora em maio. Maio vai dar uma reduzida de chuva, ainda tem uma boa chuva na metade norte do Mato Grosso, na metade sul do Mato Grosso e Mato Grosso Sul já começa a ter períodos maiores sem chuva, pode talvez trazer uma preocupação pequena para algumas áreas do milho safrinha, não dá para descartar completamente. Na parte da temperatura, já começa a entrar as massas de ar frio mais fortes agora de maio, principalmente junho, julho e agosto. É o período normal agora do frio. Inclusive aqui, ó, só a título de curiosidade, o mês de abril foi frio, ó, no centro-sul. No centro-sul ele ficou abaixo do normal, na região sul, na Argentina e Uruguai, de normal abaixo da média e um pouquinho acima. Daqui para cima eu nem mostro porque os mapas estão tudo falho. Coloco lá 2, 3 graus acima do normal em Goiânia, quando na realidade foi na média ou até um pouquinho abaixo. E aqui no Rio Grande do Sul foi o estado que teve o desvio maior, ó, quase 2 graus abaixo do normal em Quaraí, 1,6 em Santa Maria, São Borja, Bagé. Tu vê que o Rio Grande do Sul por inteiro praticamente foi um mês de abril bem friozinho. Aquilo que a gente já havia dito lá em janeiro, que teríamos um mês de abril mais dentro do padrão, que ficaria em torno abaixo da média e que teria frio já mais representativo, que iria ajudar bastante o setor logístico. Então, os nossos clientes já foram avisados desde janeiro. Tem um, inclusive, que comercializa roupas de frio aí no Rio Grande do Sul, que vendeu bem esse mês. Ele se programou e está dando certo o resultado para ele. Maio provavelmente também vai ser bom nesse sentido. Claro que nós vamos ter algum calorzinho no meio de maio também. Não é um mês completamente frio. É possível que entre
entre 10 e 15 de maio entre uma massa de ar frio, talvez ali depois do dia 18, 20, 25 de maio outra, uma ou duas massas de ar frio com mais intensidade podem entrar em maio. Aí pode provocar um frio toda essa região. No Nordeste começa agora um período chuvoso. Agora vamos inclusive ter um evento importante de chuva nessa região aqui, ó. Na região aqui do Recôncavo Baiano, o leste, a Cealba, pode ter chuva bem significativa. No leste de Pernambuco, leste da Paraíba e leste do Rio Grande do Norte, Elefantinho, a chuva também vem. Talvez não seja aquela maravilha, mas está indicando um maio um pouco que vai ajudar o pessoal que plantou, está plantando, sempre fazer escalonando. No interior, boa parte da Paraíba, boa parte de Pernambuco, boa parte do Ceará, do Maranhão, do Piauí, já tem chuvas mais assim começando a baixar porque está entrando no período mais seco. O leste do Nordeste vai ter um período bom de chuva, podendo ter alguns eventos até mais interessantes, mais fortes, com irregularidade. Não vai ser constante, vai ter momentos em que a chuva vai dar uma parada. O interior do Nordeste, pegando a região da Cealba, seca, o centro-oeste e o sudeste seca, começa a diminuir a chuva aqui na Amazônia, principalmente ali de julho para frente. E na temperatura, friagem chegando nessa região, toda essa área aqui do Brasil, sujeita a geada, principalmente ali em junho, julho e agosto, no auge do inverno. Que está indicando esse ano um inverno que deve ser marcado por 3 ou 4, talvez até 5 massas de ar frio com mais intensidade que o normal. Então nós vamos ter a presença do inverno que não tivemos aí nos últimos 2, 3 anos. Então nesse sentido sim, vai ter calor no inverno? Vai ter dias quentes no inverno, temperaturas aqui na Serra acima de 25, 27 graus, acima dos 30, 35 em pontos do litoral, interior da região sul, um ou outro evento sim. Veranico é quando tu tens uma sequência de dias, 4, 5, 6, 7 dias quentes, tanto de manhã quanto à tarde. Esse é mais comum entre julho e agosto. Maio e junho é mais aquelas tardes quentes, que isso nós vamos ter em alguns dias. É o famoso veranico de maio da população, não o verdadeiro. O verdadeiro é raro de acontecer, porque nós estamos no período que o sol é mais baixo, em maio, junho e boa parte de julho. Então o veranico, dentro da regra, ele raramente tem em maio e raramente tem em junho. Ele é mais comum em julho e agosto, até porque o sol começa a ficar mais alto nesse período. Quando chega aqui, ó, do meio do inverno para a primavera, sem mudanças também, continua com um Pacífico neutro frio, continua com essa pseudolaninha aqui no Atlântico e continua praticamente o mesmo desenho. Diminui um pouquinho a água mais quente aqui e fora isso nenhuma mudança. No auge do inverno para a primavera e no auge da primavera, setembro, outubro, ó, ele até intensifica um pouquinho a água fria aqui no Nino 3, 3 e 4. E continua que diminui a intensidade e continua da mesma maneira. Nessa situação, o que se espera? O inverno com chuva mal distribuída aqui no sul, momentos de bastante chuva, momentos de pouca chuva. Talvez quem tenha uma oscilação maior seja o Rio Grande e depois Santa Catarina. O Paraná puxa mais para o tempo seco. Vai ter também um tempo mais seco no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, pelo menos até agosto. Entre setembro e outubro a chuva começa a voltar ali por Acre, oeste do Amazonas, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, e quando chegar final de setembro, outubro, ela já está pegando boa parte aqui, ó, do centro-oeste e sudeste. No sul, a irregularidade da chuva vai continuar e da temperatura também. Então, o pessoal da fruticultura, tudo indica que vai ter um inverno bom, em termos de qualidade de frio, cereais de inverno também, a umidade, de certa maneira, até boa, vai ter problemas quando chegar agosto, setembro, com geada, que possa prejudicar tanto os cereais de inverno, quanto as fruteiras de média e baixa exigência. Isso vai ter algum problema, então cuidado no manejo da poda e também na hora da quebra de dormência. Aí na previsão de curto prazo a gente tem como orientar melhor, qual é o melhor período ou não. Geadas em setembro e outubro ainda devem acontecer, em boa parte do interior da região sul, em outubro mais nas áreas altas e em novembro mais aqui nas áreas mais altas e mais frias, que não chega a ser uma raridade. Como esse ano é um neutro vindo de Laninha, ele fica indeterminado com uma ligeira tendência do comportamento da Laninha. Então a primavera pode começar um pouquinho seca, depois tem bastante umidade, provavelmente ali entre final de setembro, outubro, começo de novembro. Depois dá uma secada de novo. E temperatura também, uma primavera de normal um pouquinho fria. Então um pouquinho de atenção nesse sentido. Para o pessoal da cebola,
do alho, também variedades que sejam mais adaptadas a esse tipo de comportamento. O pessoal da fruticultura vai ter um pouquinho mais de gasto, provavelmente com controle de doenças, coisas do tipo. No centro-oeste e no sudeste, a tendência é que a chuva comece a estabilizar, a ampliar ali em outubro e novembro, igual ou melhor que o ano passado, que a chuva chegou mais cedo. No nordeste, no Mato Piba, a chuva começa a aparecer ali entre outubro e novembro, pegando também a região de Irecê. Aqui no litoral da Bahia, a chuva começa a ir embora ali entre final de julho, agosto, setembro mais ou menos, já está indo embora. Claro que não seca completamente. Aqui, o auge da estação seca vai começar ali entre final de julho, agosto, até meados de novembro, dezembro, é o período mais seco aqui que deve seguir. Então, isso vale aqui para Paraíba, Rio Grande do Norte, interior de Pernambuco, Maranhão, Piauí, o Mato Piba na parte sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia, a chuva começa a aparecer ali entre final de setembro, outubro, as primeiras pancadas, de maneira assim mais garantida, ou com um pouco mais de segurança, final de outubro, meados de novembro para frente. E no centro-oeste, a partir de outubro para frente, a chuva já começa a avançar, assim como no sudeste. Na Amazônia também. Acho que o período seco esse ano no Brasil, ele vai ser um pouquinho mais curto em relação ao período normal, o que é uma ótima notícia nesse sentido. Mantendo essa conjuntura. Da primavera até o verão, também não houve nenhuma alteração, continua neutro, ou seja, neutralidade, e vai diminuindo aqui, ó, vai enfraquecendo a nossa laninha aqui do Atlântico e continua com um pouquinho de calor aqui em frente à costa sul da Bahia. Vamos ver, está indicando que o ano que vem, a safra 2025-2026, para o Nordeste tende a ser um pouco melhor do que foi essa, que foi extremamente irregular. Aí também vai depender como vai estar aqui a situação do Pacífico e principalmente o nosso Atlântico. Ainda não dá para garantir uma safra completamente boa. E aqui, de novembro até janeiro, completamente neutro. Em profundidade, aumentou um pouquinho de nada o resfriamento entre aqui agosto, setembro, outubro, manteve também, aumentou levemente aqui e manteve praticamente nessa situação. Ou seja, não tem indicativo nem de El Niño, nem de Laninha, em sim uma neutralidade. Ora um neutro frio, ora um neutro quente, um clima assim mais ou menos bagunçado, mas com uma ligeira tendência de um comportamento de Laninha. Então, no sul, o inverno vai ser um inverno bom para a fruticultura, bom para o setor do comércio, está sendo já, o mês de abril já foi bom, o mês de maio e o mês de junho não vai ser 100% bom, mas vai ter momentos muito favoráveis para o pessoal, e também o pessoal do turismo do frio, a princípio vai ser um ano em que o inverno vai estar presente. O ano passado, por exemplo, nós não tivemos frio nenhum, praticamente em junho, só nos últimos 2 dias. Esse ano já está indicando um junho, um julho bem diferente do que foi o ano passado. Então, torcer porque o São Pedro não judia muito da gente. Também, na parte das chuvas, sempre tem, seja em Laninha, El Niño ou neutralidade, tem que sempre ficar atento, principalmente em agosto, setembro, outubro, aqui no sul, em relação a eventos de chuva forte. Maio e junho não é muito comum, mas é bom sempre ficar atento nas previsões de curto prazo. Agora, por exemplo, nós podemos ter um período de chuva mais significativo no Rio Grande do Sul, entre o dia 7 de maio até o dia 15, 18 de maio, pode ser um período aguado no Rio Grande do Sul. Não está indicando nada parecido com o que foi o ano passado, mas sempre traz transtorno quando chove demais de maneira pontual. Acompanhe o nosso canal, seja membro também, e voltamos na segunda. Um bom fim de semana a todos.